noite. Estamos aqui novamente com mais um JurisCast, o podcast do direito, aquele que te informa direito, diretamente da Tribuna Mix TV Rádio Web. Nós estamos hoje com uma convidada especial, que além de ser uma excelente advogada previdenciarista, também é minha amiga, doutora Ana Lupe Souza. Então, vamos dar as boas-vindas à doutora Ana Lupe, para que ela possa ter esse bate-papo conosco a respeito do direito previdenciário, sobretudo a respeito de algum benefício específico, o LOAS, o BPC-LOAS, que é um programa de prestação continuada. E para você que está precisando de uma assistência do INSS, fica ligadinho nesse nosso JurisCast, que nós iremos te passar todas as informações necessárias. Doutora Ana Lupe, seja muito bem-vinda e muito boa noite. Boa noite, doutora Yolanda, e a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Meu nome é doutora Ana Lupe, como você já falou, eu sou advogada previdenciarista há 6 anos e sou também especialista na área. Na realidade, meu escritório atua exclusivamente com benefícios previdenciários. Então, nada mais do que uma pessoa especialista na área, nada melhor do que ela para nos passar informações a respeito da LOAS, que na realidade nós estávamos conversando a respeito dessa diferença que nós temos o hábito de dizer o LOAS, o benefício, mas na realidade é a LOAS. Então, por que, doutora Ana Lupe, essa diferença BPC-LOAS, a LOAS, e não o LOAS benefício? É porque a LOAS que é a lei, né? A lei. O BPC que é o benefício, né? Então, o BPC, o benefício de prestação continuada, e a LOAS, a lei, né? A lei orgânica da assistência social. Então, de qualquer forma, independentemente de como nós realmente pronunciarmos o benefício ou a LOAS, de qualquer forma, se dirigindo a um e a outro, a nomenclatura termina dando certo. Sim. Então, o que vem a ser, doutora Ana Lupe, este benefício, BPC-LOAS? É um benefício que é pago, né, às pessoas que elas não têm condições econômicas de prover a sua própria subsistência. E nem a família tem de prover a sua subsistência. Então, é um benefício assistencial. Quais são as pessoas que podem ser beneficiadas com o benefício? Olha, esse benefício, ele é dividido em 2 partes, né? Tem o benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, né? E ao idoso, né? O idoso é o quê? A característica que ele possua mais do que 65 anos, né? A partir de 65 anos, e se ele tiver uma condição, como chamamos, como a lei chama de miserabilidade, ele vai ter direito a esse benefício. E se ele tiver menos do que 65 anos, mas ele está na condição de miserabilidade, ele tem que possuir alguma deficiência, certo? E se ele possuir essa deficiência e ele tiver o requisito de condição de miserabilidade, aí ele pode sim ter direito a esse benefício. Então, nessas 2 situações, ou de uma doença, ou então por idade, uma pessoa que não tem condições de se prover, e nem a família tem condições de se prover. E como muito bem claro deixou a doutora Ana Lupe, em situação de miserabilidade. Não que a pessoa seja miserável, mas que a pessoa não tenha condições de prover o seu próprio sustento. Não é isso, doutora Ana Lupe? Sim. Então, para que a gente possa informar para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando através do nosso JurisCast, como é que a gente pode comprovar, a pessoa que está precisando desse benefício, como é que pode comprovar essa questão de miserabilidade ou então a questão da doença? Em relação à miserabilidade, o INSS ele entende que aquela pessoa ela vai se enquadrar no requisito de miserabilidade se ele tenha, no grupo social dele, na família dele, ele possui uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Né? Hoje, o salário mínimo é quanto? 1.412. Então, a gente tem que dividir por 4 e a renda per capita dele, ele tem que ter até 1/4 do salário mínimo. Isso é o que o INSS entende como sendo uma pessoa em estado de miserabilidade. Né? E, diga-se de passagem, uma pessoa, para sobreviver com 1/4 do salário mínimo, ela realmente está nessa condição. Né? E se encaixa perfeitamente. Um dos requisitos não está na lei,
Mas se você não estiver com esse requisito em dias, você também não tem o seu benefício nem concedido e também tem o seu benefício cessado. Se você não estiver cadastrado no sistema único, né? Se você não tiver o seu cadastro, a gente chama Bolsa Família. Mas não é, a gente fala Bolsa Família porque as pessoas têm o costume de ir lá no Bolsa Família fazer esse cadastro, mas é o cadastro Na realidade, é um cadastro único. único. Que um cadastro único, ele agrupa todos os benefícios das pessoas que precisam da assistência, sobretudo através da assistência social. Exato. Né? Então, Ah, o requisito principal é ser cadastrado no cadastro único. isso, ter esse cadastro. Aí, popularmente, as pessoas dizem, tá cadastrado no Bolsa Família, né? Porque quando você se cadastra, faz o cadastro, você consegue receber o Bolsa Família, né? Mas não necessariamente você precisa estar recebendo o Bolsa Família. Isso não é requisito receber. Doutora, quais são os tipos da doença? As pessoas que têm alguma deficiência, quais seriam essas doenças? Para que, se por acaso, uma pessoa, independentemente da idade, que apresente alguma doença. Olha, na realidade, a gente precisa comprovar que a pessoa ela tem um tipo de deficiência, né? Uma deficiência física, uma deficiência mental, uma deficiência sensorial, uma deficiência intelectual, certo? E essa deficiência, ela tem que ser de longo prazo, né? Hoje foi estipulado que esse longo prazo seria que essa deficiência ela dure por pelo menos 2 anos, tá? Foi o requisito que é estipulado. Ela tem que estar com uma deficiência que ela esteja durando há pelo menos 2 anos, ou que se ela foi detectada agora, ela dure por pelo menos 2 anos. Então, se tem uma pessoa que está nos ouvindo, que ela tem uma deficiência psicológica, uma deficiência mental, por exemplo. Então, se ela for diagnosticada agora, então, para que ela tenha acesso ao benefício, para que o benefício seja concedido para ela vai ter que esperar 2 anos para poder ter esse período de carência, para poder solicitar o benefício. Não é isso. Tá. Então, como é que se processa essa questão desse tempo para que as pessoas que estão nos ouvindo poderem compreender melhor? Quando ela faz a perícia, né? Quando ela é submetida à perícia, tanto no INSS como na Justiça, o perito ele vai dizer quando foi que iniciou aquela deficiência. Sim. Aquela deficiência iniciou tal data, certo? E às vezes ele fala, dura por tempo indeterminado, então essa deficiência vai durar hoje até 6 meses. Então a gente precisa fazer esse cômputo da data que o perito disse que iniciou a deficiência até a data que ele disse que essa deficiência vai perdurar. Porque na maioria das vezes os peritos eles dizem que vai durar por um tempo e aquela pessoa precisa passar por uma nova análise. Só que esse período de tempo que ele estipulou foi de tal data, ele disse, a deficiência da pessoa foi a partir de tal data. E ela vai ficar até tal data. Então, este período é que tem que ter pelo menos 2 anos. Tá. Então, este período, pelo menos 2 anos, para ela ser assegurada. Sim. E se por acaso chegar no período de 2 anos, ela tiver o benefício e a situação dela não tiver melhorado, então o benefício é renovado? É assim. Em tese, o benefício ele deve ser revisto a cada 2 anos, tá? Então, quando o perito ele diz que a pessoa vai ficar com aquela deficiência, ele vai precisar ser analisado até tal data, ou às vezes ele diz assim que não tem data, né? Ele diz que não tem data. Então, após aqueles 2 anos, ele pode ser chamado a qualquer momento para fazer uma nova revisão do benefício. E aí é que vai ser constatado se ele permanece com aquela deficiência ou se já foi sanada aquela deficiência. Doutora, tudo bem essa questão dos trâmites do tempo, mas se por acaso, nesse período que a pessoa estiver recebendo o benefício, ela vier a falecer, o que é que acontece com esse benefício? Esse benefício é cessado ou pode ficar para alguns dependentes? Não, esse por se tratar de um benefício assistencial, ele não fica para o dependente, né? Ele é personalíssimo, é só dele. Ele não perpassa como por exemplo, você recebe uma aposentadoria, morreu, vai ficar a pensão por morte, recebe um auxílio doença, você morreu, vai ficar a pensão por morte. Não passa.
Doutora, eu consegui o benefício, mas durante esse período do benefício, eu recuperei a minha saúde, ou então eu consegui um trabalho remunerado. Como é que fica esse meu benefício assistencial? Olha, essa pergunta é interessante. Inicialmente, nós vamos falar aqui de... O benefício LOAS, ele não se trata de incapacidade laboral. Antigamente, ele era analisado pela questão da incapacidade laboral. Hoje, a gente não fala mais de incapacidade laboral. Nós falamos de deficiência. Ou seja, pode sim, a qualquer momento, o deficiente... O que é o deficiente? O deficiente, ele tem aquela capacidade dele reduzida. Não é isso? Ele tem a deficiência física, mental, sensorial, intelectual, que ele, em contato com as barreiras, né? Uma ou mais barreiras, ele vai ter a dificuldade. Ele Entendeu? não se desenvolve no dia a dia, tão quanto outras pessoas que não são portadoras da deficiência que ele possui. Exato. Ele, porventura, vem possuir. Exato. Por isso que, quando estamos tratando de benefício assistencial, a gente não fala de incapacidade. Por isso, a qualquer momento, se ele entrar no mercado de trabalho, ele vai entrar, porque a deficiência dele que foi atestada não está falando de incapacidade laboral. Porém, a partir do momento que ele entra no mercado de trabalho, ele vai deixar de cumprir um requisito, que é o requisito da miserabilidade. Por quê? Porque ele vai começar a ser remunerado. E qual é o requisito da miserabilidade que a gente precisa cumprir? Não é um quarto do salário mínimo? Então, a partir do momento que ele entra no mercado de trabalho, ele vai ganhar pelo menos um salário mínimo. Então, por este motivo, o benefício dele é cessado. Perfeito, doutora. Mas nessa mesma linha, a respeito do trabalho, a respeito da deficiência, há possibilidade de ter mais de um benefício assistencial na mesma residência, na mesma família? Olha, na mesma família, sim. Cada um cumprindo o requisito individual, você consegue ter, sim, mais de um benefício. Antigamente não se podia, mas hoje a gente consegue, sim, descartar o benefício que ele é advindo de deficiência. Então, se eu recebo um benefício porque eu sou deficiente, aquele benefício ele não vai entrar para o cômputo da minha renda per capita, da minha família. Então, isso quer dizer o quê? Se a renda da minha família é unicamente desse benefício, então eu não tenho renda. Então, a outra pessoa que possui os requisitos, ela vai poder ter. Certo? Então eu consigo descartar do cômputo da renda per capita da família benefícios advindos de deficiência e benefícios advindos por idade. Entendeu? Uma aposentadoria por idade, benefício assistencial por idade, eu consigo descartar do cômputo. Então, eu descartando essas rendas e a pessoa que está pleiteando o benefício, ela possui todas as características para ter a concessão do seu benefício, ela vai ter o benefício concedido. Perfeito, doutora Ana Lupe. Ótima explanação, ótimo esclarecimento para vocês que estão nos acompanhando. Esse questionamento nos veio anteriormente, antes de nós realmente lançarmos esse podcast, porque existem pessoas em situações de vulnerabilidade, de miserabilidade na mesma família, e essa pergunta veio para que a doutora Ana Lupe realmente esclarecesse. Mas, trazendo para cá essa questão de residência, de casa, de moradia, nós sabemos que, infelizmente, ainda existe hoje na nossa realidade, no nosso município, pessoas em situação de vulnerabilidade, de miserabilidade, que moram na rua. São os moradores de rua. Então, para que eles tenham acesso a esse benefício, doutora Ana Lupe, como é que eles vão poder comprovar o endereço? Como é que eles vão poder dizer que minha casa é nesse determinado lugar se eles não possuem uma residência? Como é que fica a situação deles para que eles realmente consigam o benefício? É uma pergunta bem interessante, doutora Yolanda, porque
se nós imaginarmos, são pessoas que já têm a sua miserabilidade presumida, né? Se moram na rua, se estão naquela situação, é nítido e claro que eles já têm a miserabilidade presumida. Porém, é necessário que tenha um endereço, né? Para a gente poder, Infelizmente, apesar de ser presumida, a gente tem que comprovar para o Instituto de Seguridade Social. é necessário que tenha um endereço. Então, essas pessoas, elas vão se valer da ajuda da assistência social. Então, o endereço que vai ser utilizado vai ser tudo feito pela assistência social. Né? Porque são pessoas que realmente estão na condição de, de miseráveis, né? Estão numa situação de miserabilidade presumida, visivelmente, né? Então, é por isso que tem um cadastro único, tem o assistencialismo social, e vocês realmente têm que estar nesse cadastro para que os benefícios realmente cheguem até a vocês, para que vocês recuperem um pouco da dignidade, para que sejam pessoas percebidas e perceptíveis na sociedade como cidadãos que são. Né? E, doutora Yolanda, você falou um ponto interessante. As pessoas fazem o cadastro, ou até já estão no cadastro, para poder solicitar esse tipo de benefício. E a partir do momento que elas estão recebendo o benefício, elas abandonam o cadastro, deixam o cadastro do lado. Por quê? Porque também é um dos auxílios que ele é cessado a partir do momento que você recebe o benefício assistencial, tá? Uhum. Porém, nós não podemos deixar de esquecer e de lembrar, né, aos nossos ouvintes, aí, a quem esteja nos assistindo, que mesmo recebendo o benefício assistencial, eles precisam estar com esse cadastro atualizado a cada 2 anos. Por quê? Porque se ele não fizer essa atualização a cada 2 anos, ele tem sim, ele pode ter sim o seu benefício cessado, pelo motivo de que ele não está com o seu cadastro atualizado. Até porque muita coisa pode acontecer durante 2 anos, Sim. não é? Então, por isso que é importante que você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, você que tem um cadastro único para que você possa ter acesso a benefícios assistenciais, você possa também estar atualizando os seus dados nesse cadastro, não é? E assim, doutora Ana Lupe, a gente trazer para as pessoas a importância e a necessidade das pessoas terem acesso à informação, para que no mundo que a gente vive hoje, no mundo da tecnologia, no mundo onde tudo acontece de forma muito hábil, que as pessoas também estejam acompanhando esse desenvolvimento e que as pessoas também estejam lembrando do próximo como pessoa portadora de direitos, como uma pessoa humana, com dignidade que tem que ser preservada, que tem que ser dada realmente, de fato, de direito às pessoas, principalmente aquelas em estado de miserabilidade, que precisam de um olhar mais humano, de um olhar mais voltado para a deficiência, para a questão da saúde. Aquela pessoa que trabalhou a vida todinha, chegou aos 65 anos, não tem condições de se manter. Então, o que é que acontece? Ela tem um benefício do INSS, né? E, diante dessas questões de benefício, de idade, uma outra pergunta chegou para nós, doutora Ana Lupe. Uma palavra que a gente ouve muito no INSS é a qualidade de segurado, não é? Então, o que vem ser a qualidade de segurado? O que a qualidade de segurado tem a ver com LOAS? Ou não tem nada a ver com LOAS? Diante do que nós já explanamos e do que a senhora já explicou. Em relação ao benefício assistencial, né, a gente não fala de qualidade de segurado. Porque, como o próprio nome já disse, o benefício assistencial ao idoso, o benefício assistencial ao deficiente, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Então, o segurado, o beneficiário, ele não precisa ter comprovado, ter feito contribuições para o INSS. Essa é a diferença por ser um benefício assistencial e ser um benefício previdenciário. Ou seja, ele não precisa ter qualidade de segurado. Estão acompanhando? Tá? Então, que fique bem claro, a qualidade de segurado para o INSS é diferente do benefício de prestação continuada BPC-LOAS, que você só precisa, além de estar cadastrado no cadastro único, você só precisa ter, dentre outras questões de renda per capita, 2 características principais. Ou você tem a idade de mais de 65 anos e não tiver condições de se manter e nem ser provido pela família, ou que você tem alguma deficiência, não é? Algum problema de saúde. Sim. Não é?
E alguns dos outros requisitos que são pertinentes, que a doutora Lupe já brilhantemente explanou para nós, para que nós possamos ter conhecimento do que realmente vem ser esse benefício e quem pode ser beneficiado por ele, tá? Mas, doutora Ana Lupe, tem uma pergunta curiosa também, não é? A gente sempre ouve que a doutora Ana Lupe é a doutora que aposenta os velhinhos, não é? É a doutora que aposenta pessoas idosas, não é? Na realidade, a maioria dos previdencialistas recebem essa nomenclatura. Como é que a senhora se sente recebendo essa nomenclatura e ouvindo isso das pessoas, no modo geral? Olha, doutora Yolanda, eu me reconheço como sendo uma agente de transformação positiva da sociedade. Porque o velhinho, quando ele chega no meu escritório, o, a pessoa que está naquela condição de miserabilidade, que não tem contribuições para o INSS, está com 65 anos, a idade avançada, e não tem para onde recorrer. A pessoa, quando está doente, né, não consegue mais trabalhar, e ela vem para o meu escritório, e eu consigo conceder para ela a sua aposentadoria por idade, a sua aposentadoria por tempo de contribuição, um benefício assistencial ao idoso que está lá naquela situação de miserabilidade, ou aquela pessoa que está doente. Então, ela vai mudar a vida dela. Né? Ela vai ter um pouco, ela vai melhorar a qualidade de vida dela e também ela melhora a qualidade das pessoas que estão ao seu redor, né? Então eu digo e eu sempre afirmo que eu sou uma agente de transformação positiva da sociedade. Coisa linda de se ouvir, né? Você está a serviço da sociedade, você está a serviço do próximo. E o fato de você ser um agente transformador de forma positiva para a sociedade Positiva. envolve essa questão da dignidade Sim. humana, de você ajudar a reconquistar a dignidade daquelas pessoas que estão precisando de um olhar diferenciado, precisando de um socorro. Então, qual é esse sentimento, doutora Ana Lupe, quando um benefício é concedido? Quando a senhora consegue sanar uma injustiça, ou quando a senhora consegue um benefício para uma pessoa que realmente está em uma condição de miserabilidade. Olha, doutora Yolanda, lá no meu escritório, eu costumo falar que nós somos um escritório humano, porque a gente se envolve com o cliente vem, a gente se envolve. Quando o juiz quer uma foto, a gente vai lá, tira a foto, pede para tirar a foto, a gente olha e a gente se envolve realmente com aquela situação do cliente. O cliente, quando ele chega no nosso escritório, ele chega assim, com aquela vontade de que a gente consiga resolver o problema da vida dele. E ele vem e nos entrega aquela sacola, como eu falo, com todos os seus problemas, entrega nas minhas mãos. E a maioria das frases que eu escuto é: doutora, primeiramente Deus e depois a senhora. Então eu pego aquela sacola com aqueles problemas e eu chego para os meus estagiários, para minhas estagiárias, e eu digo que ali nós estamos trabalhando com vidas. Né? Não é um processo que, se der errado, depois você dá a entrada novamente, ou aquilo não vai impactar a vida daquela pessoa. No meu escritório, se o processo dá errado, muitas vezes existem processos que, se der errado, aquela pessoa nunca mais ela vai conseguir aquele benefício. Então, nós tratamos tudo com muita. Nós tratamos com humanidade. Nós nos envolvemos e fazemos dar certo. Esse é o diferencial do meu escritório. Então, uma ótima explanação em relação à questão de humanidade e de sensibilidade humana, né? E tenho certeza, doutora Ana Lupe, que diante de tantas situações nessa trajetória que a senhora vem apresentando, algumas histórias devem ter sido marcantes para a senhora, para o escritório, para a equipe que trabalha. Então, teria alguma história que ficou muito marcada na sua vida profissional que a senhora gostaria de compartilhar conosco para que nós adentrássemos um pouco nessa questão humana, desse lado humano, que perspassa um pouco do profissional, porque nós, como a senhora falou, acabou de falar, nós lidamos com pessoas no dia a dia que são vidas, né? E tudo que envolve uma pessoa em situação de vulnerabilidade tem que ser tratada realmente com muito afinco, Sim. até porque um milésimo de segundo importa. A pessoa que está sofrendo uma dor, a pessoa que está precisando de um socorro, se você se omite de prestar aquele socorro, se você se omite de chegar em um tempo hábil, você pode até perder uma vida.
A ausência de um assistencialismo pode fazer com que uma vida seja ceifada, Sim. né? Então, diante de todo esse contexto humano, devolvendo às pessoas dignidade, qual foi, assim, um relato mais marcante que a senhora possa compartilhar conosco? É, você perguntando e eu pensando aqui, eu lembrei de dois casos, exatamente sobre o benefício assistencial. O primeiro caso foi o meu primeiro cliente. É o meu primeiro cliente, quando assim que fiz meu juramento, meu primeiro cliente. E aí era um benefício fácil de fazer. Era um benefício assistencial ao idoso. Era fácil e difícil ao mesmo tempo. Por quê? Eu estava iniciando na advocacia, no direito, era o meu primeiro cliente, e eu não tinha dinheiro. Não tinha nenhum centavo. E o cliente não tinha nenhum documento. O cliente não tinha nenhum documento. Que situação. E eu nem tinha dinheiro para tirar o documento do cliente, porque na maioria das vezes o cliente previdenciário, ele realmente não tem condições. E às vezes o advogado ele tem que chegar junto para poder permitir que ele tenha acesso ao benefício. E nesse momento eu disse, meu Deus, nem eu tenho dinheiro de tirar o documento do cliente, nem ele tem o dinheiro. E aí eu arrumei o dinheiro emprestado. Arrumei o dinheiro emprestado, botei a gasolina no carro e fui lá em Canafístula de Frei Damião pegar a certidão de nascimento desse cliente para poder dar entrada no benefício dele, que ele não tinha essa certidão. Quando eu vou chegando no cartório e fui, na realidade, eu consegui uma autorização da Defensoria Pública para pegar a certidão dele de forma gratuita. Tá? Fui na Defensoria Pública, consegui um documento e cheguei no cartório para poder pegar a certidão desse meu cliente. Quando eu estou com o documento da Defensoria Pública e o meu cliente do meu lado, né? Arrumei o dinheiro para colocar a gasolina no carro e fui lá com ele. Quando eu estou chegando no cartório, ao mesmo momento chega um mototáxi com o dinheiro que uma atravessadora tinha dado a ele para ele pegar a mesma certidão do homem. Aí ele pedindo lá a certidão e eu do lado pedindo também. Aí quando o homem chegou, eu disse, oxente, como é que o senhor está pegando aqui a certidão de nascimento do meu cliente que está aqui do meu lado? Do meu cliente que está do meu lado. E aí eles conversou, não. Porque acontece muito isso no previdenciário, né? Nós advogados trabalhamos de forma ética e correta, onde tem pessoas atravessadores que paralelamente estão trabalhando de forma errada. Infelizmente, não só no previdenciário, né? O cliente do meu lado É. nem sabia que tinha alguém pedindo a certidão dele. E aí, graças a Deus, nós chegamos na mesma hora, porque, querendo ou não, podia ser que hoje tivesse outra pessoa recebendo o benefício dele. Benefício por ele. Recebendo o benefício por ele, entendeu? Porque era isso que ia acontecer, entendeu? E aí, eu cheguei na mesma hora, e esse meu cliente era bem, bem pobrezinho mesmo. E até hoje eu encontro com ele na rua, e quando eu encontro ele tá com chapéu, todo arrumado. Que mudança, porque assim, ele não tinha roupa, andava mal cheiroso, mal vestido. E hoje, quando eu encontro com ele, ele me faz a maior festa e tá lá com um chapéuzinho na cabeça, todo bem arrumado, que ele não tinha essa mínima condição. Isso é devolver a dignidade a uma pessoa, né? É você realmente tirar de onde você não tem e você se predispor a ajudar o outro, né? E que história marcante, doutora Ana Lu. E eu tenho seu primeiro cliente. O meu primeiro cliente. Nessa situação, dessa forma. Exatamente. E eu tenho o segundo cliente. O primeiro e o segundo cliente, todos os dois, benefício assistencial. O meu segundo cliente, ele também tinha mais de 65 anos, estava bem doente. E ele tinha trabalhado um tempo, só que ele não tinha tempo para se aposentar. E ele trabalhou um tempo, não tinha tempo para se aposentar, e deu a idade dele, ele ter direito ao benefício assistencial. E ele chegou no meu escritório muito doente, dizendo que o sonho dele era se aposentar. E aí, fiz o benefício dele. Nessa época, o INSS era ágil. Eu concedi o benefício dele em 15 dias. Em 15 dias, ele já estava com o dinheiro na conta. No mesmo mês, ele adoeceu. A esposa dele foi lá no meu escritório falar que ele tinha adoecido. E eu lembro como hoje, ele foi para UTI e ficou eu e a esposa dele orando no hospital.
Ele não sobreviveu e, e faleceu, né? E aí, o que eu tirei disso, porque ele se aposentou, ele morreu com o sonho que tinha. Que para ele o benefício era a aposentadoria, Conseguiu né? realizar o sonho. Então, assim, ele só foi receber o benefício e morreu, né? Foi para a UTI, morreu. E assim, o advogado previdenciarista ele se torna uma pessoa da família. Porque quando ele adoeceu, a primeira coisa que a esposa foi lá no escritório e me avisou. E eu fui para o hospital, fui para o velório, fui para o enterro. Porque a gente se envolve com a família. Então, são duas histórias no início da minha advocacia que me marcou. Essa questão de humanidade, doutora Ana Lupe, realmente é o diferencial, não é? Não infringe a ética, né? Mas perpassa o profissional e afeta o pessoal por questão de humanidade, né? Sim. E, felizmente, já estamos recebendo os sinais dos nossos bastidores, estamos chegando ao fim do nosso Juriscast, o nosso podcast do direito, aquele que te forma direito. E encerrando essa noite, esse bate-papo esclarecedor com a doutora Ana Lupe Souza, passando a palavra para ela, agradecendo a vocês por estarem nos acompanhando. E gostaria de saber se ela tem algo mais a acrescentar diante dessa noite e diante de vocês que estão nos acompanhando. É só agradecer, doutora Yolanda, pela oportunidade de vir aqui estar nesse momento agradável, falando com você sobre o que eu amo fazer e sobre o que eu só faço, né? Direito previdenciário, hoje é o que eu respiro, é a minha vida, e eu sou muito feliz em atuar nessa área, porque, como eu disse a você, a gente está transformando vidas, né? E muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, dividindo esse momento com você agradável, você que é uma advogada também, muito amiga, né? Nós não somos só amigas de profissão, somos amigas da vida. Isso, é Verdade? uma longa data, né? E muito nos orgulha, muito me orgulha de estarmos aqui recebendo vocês e passando essas informações a respeito do BPC Loja, benefício de prestação continuada na área previdenciária. E ficamos por aqui, encerramos agora, deixamos um abraço caloroso e até o nosso próximo encontro. Boa noite.